Glória a Deus. Estamos ali ao vivo. Nós vamos fazer uma oração então para iniciarmos nosso núcleo hoje. E aí depois a gente faz um louvor e vamos para a reflexão da palavra, amém? Amém. Quem quiser orar, pode orar, fique à vontade. Senhor, meu Deus, Pai maravilhoso, louvamos a Ti, Senhor, por mais esse dia em que o Senhor nos concedeu a Sua graça, a Sua misericórdia, meu Pai. Sim, Senhor. Clamamos nesse instante, meu Pai, para que o Teu Espírito possa vir sobre os nossos corações, ministrando Tua palavra, Senhor, para que possamos entender, meu Pai, e compreender qual a forma que nós devemos Te servir, meu Pai, verdadeiramente, que o Senhor possa nos capacitar, meu Pai, para estarmos sempre juntos, meu Pai, e aprendermos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, meu Pai. Abençoa esse essa reunião, meu Pai, e todos aqueles que irão ouvir, meu Pai, seja hoje ou outros dias que estarão ali, Senhor, reunindo para buscar a Tua face. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e te agradecemos por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Mais uma vez. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Amém, Jesus. Te louvamos, Senhor, por todas as coisas, porque desde o tempo da eternidade, tu já pensaste em nós, já estávamos em seu coração como um plano eterno de uma filiação bendita, aonde poderíamos nós, meras criaturas, desfrutar da tua glória, da tua presença, da tua bondade, da tua santidade, do teu amor, da tua alegria, da tua paz. Obrigado, Senhor. Que a revelação da tua palavra possa nos alimentar mais este dia e que todos aqueles que nos acompanham também sejam tão abençoados quanto, no nome de Jesus. Sim, Pai. Amém. Amém. Eu quero falar de um assunto que é um assunto bastante, vamos dizer assim, foi até bem explorado no nosso meio, mas que a grande maioria daqueles que professam a fé não sabem, não conhecem, que é a questão da predestinação bíblica. E eu quero fazer aqui aquela exposição da revelação que é bíblica
e a predestinação que é herética. Porque existe uma revelação que não é bíblica. E muitas pessoas acreditam, descansam, e exatamente por causa disso podem acabar até se perdendo no meio do caminho. Então o primeiro texto que eu quero ler está no Salmo 139. Vamos lá. Salmo 139. A minha Bíblia é a versão atualizada. Ela é Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Então, ela é um pouco diferente da revista e corrigida que a maioria dos irmãos tem sempre nos acompanhado. No entanto, ela acaba falando a mesma coisa, né? Eu vou ler aqui, versículo por versículo, vou dar uma explanada e depois nós vamos lá para o Novo Testamento ver o que os apóstolos receberam de revelação no tocante a este assunto. Salmo 139, versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Até aqui por enquanto. Veja que interessante. O texto começa dizendo que o Senhor sonda a nossa vida. Aqui está o primeiro ponto para se compreender o assunto que nós vamos falar hoje sobre a questão da predestinação. Por que eu digo isso? Porque se Deus me sonda, é porque Ele não me predestinou de acordo com a sua própria vontade na eternidade. Porque senão Ele não precisaria me sondar, Ele já teria preparado tudo, já estaria tudo pronto, estaria tudo escrito. Não é verdade? Veja que a compreensão do salmista era de que Deus, embora o conhecesse completamente, e ele vai dizer aqui, um pouco mais para frente, que Deus chegou a escrever até a vida, a biografia do salmista, que provavelmente deva ter sido mesmo o rei Davi. Davi diz que Deus o sondava. Olha, se Deus nos sonda, e Deus é onisciente, sabe todas as coisas, logo ele está se relacionando com as suas criaturas no presente, buscando informações, buscando conhecê-las. Elas não estão prontas desde a eternidade de acordo com a vontade dele, como se ele tivesse escrito todos os nossos pensamentos, todos os nossos passos, de forma determinante e soberana, onde não houvesse a opção de ir para a direita ou para a esquerda. Porque na predestinação herética, que é o que muitos acreditam, infelizmente, essa linha teológica impõe a Deus a responsabilidade total das nossas vidas, até mesmo dos nossos pecados. Porque se Deus nos predestinou, nos fez de uma forma tal que não há como nós resistirmos à sua vontade, aos seus planos, então nós somos robôs. E Deus é culpado até de nossas falhas. Aí entram os problemas mais críticos dessa teologia que nos predestina de forma, vamos dizer assim, irreversível. E é bastante interessante imaginar como pessoas conseguem acreditar nesse ponto de vista, porque isso é um ponto de vista, e ainda assim achar que Deus é bom. Porque Deus acaba se tornando culpado de tudo, gente. Tudo o que acontece no universo foi algo que ele escreveu, como um autor escreve um livro, e não tem como a gente mudar depois a história. Ou será que Deus, em seu poder, em sua glória, escreveria tudo para nós e nós ainda conseguiríamos fugir de algo que ele, de forma determinante,
havia proposto para cada um de nós. Não há possibilidade. Seria uma loucura. É como se o diretor que produziu um filme no cinema, desde a introdução até a última cena, fosse assistir um filme e ele saísse de lá assim, estupefato, boquiaberto, porque o filme está totalmente diferente do que ele filmou, produziu e ordenou que os atores falassem. Então, é como se Deus não tivesse poder nenhum. Como se Deus fosse um Deus grego que cometia erros, falhas. Porque, afinal de contas, se ele escreveu tudo sobre nós, como uma vez eu fui evangelizar uma pessoa e a pessoa falou que não precisava de me ouvir, porque os pais dela haviam dito a ela que ela era predestinada à salvação. Então ela não precisava de ser evangelizada por mim. Ora, se é assim então o evangelho, ele possui contradições assim gritantes. Porque Jesus nos manda ir pregar o evangelho. Pregar o evangelho para quê? Para quê? Se Deus determina quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Seria até uma brincadeira com suas criaturas, não é? Que você prega o evangelho para uma pessoa, a pessoa gosta daquilo que ouve, se interessa por aquilo, mas Deus lá na eternidade diz assim, mas isso aqui eu quero no inferno, aquele ali eu quero no céu. Olha, se pinta um quadro, a partir desse ponto de vista, de um Deus muito cruel, amargo, e não um Deus doce, sereno como Cristo, que estava ali de braços abertos para aqueles que se aproximavam, de um Cristo que oferecia a paz, a salvação a todos, que nos ordenou pregar o evangelho a toda a criatura, que disse que Deus amou o mundo de tal maneira. E dentro do ponto de vista da predestinação, aconteceu uma, travou ali, né? Dentro do ponto de vista da predestinação que não é bíblica, nós vemos o quê? Nós vemos que este Deus não é o Deus da Bíblia. Porque essa predestinação determinante, ela faz com que Deus seja alguém um pouco maior do que nós, passivo também de cometer falhas e erros, infelizmente. Quando nós vemos as questões da palavra de Deus, nós encontramos um Deus muito mais elevado e perfeito em todos os sentidos, que jamais cometeria esse tipo de gafe, esse tipo de erro, que essa suposta linha teológica prega. E aos milhões de pessoas, ela é abraçada e aceita como uma verdade absoluta. As pessoas não questionam. Acho que esse é o grande mal, o grande problema na atualidade de grande parte daqueles que se autodeclaram cristãos, é que eles não questionam nada. Tudo o que é falado é aceito como uma verdade absoluta. E aí, isso daí pode incorrer no quê? Numa crença de uma fábula. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, nós vemos ali, a partir do versículo 12, de forma muito clara, que ele disse que Deus deseja que todos nós atinjamos a estatura de Cristo e tenhamos a mesma fé, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Veja que a maturidade espiritual, voltou lá, a maturidade espiritual, ela nos dá um senso crítico muito aguçado, que nada que seja contrário à verdade passa. É um filtro muito bom, perfeito. E isso é importante, porque nós não somos enganados. As pessoas podem trazer histórias mirabolantes, coisas que até mesmo nós acreditamos ser interessantes para nós. Seria muito bom se fosse assim ou aquilo. Mas não é. É muito bom
acreditar que tudo está pronto e eu não preciso de me esforçar em nada, e não há como muitos dizem, não tem como você perder a salvação, não tem como nós escorregarmos, né? Porque na verdade tudo já foi determinado, então precisamos simplesmente seguir a nossa vida. O salmista, ele coloca em cada um desses versículos aqui um Deus que trabalha, esquadrinha, anda, levanta, senta, penetra nossos pensamentos, nos sonda para nos conhecer. A palavra ainda não chega à nossa língua e ele já sabe o que nós vamos falar. Ele não precisaria de nada disso, ficar nos sondando, penetrando nossos pensamentos. Porque afinal de contas, ele é Deus, não é? Se ele fez uma coisa, aquilo tem que sair do jeito que ele fez. Então não tem por que se preocupar. Eu penso assim, se eu vou fazer um banco com madeira de primeira qualidade, reforçado, resistente, ele depois de pronto, eu não preciso de me preocupar se uma criança vai se assentar nele e vai quebrar, vai se desmanchar. Não tem como. Eu vou fazer uma averiguação total de tudo aquilo que eu faço. Eu lembro que eu trabalhava numa linha de montagem, e o que acontecia nessa linha de montagem? Você fazia o seu trabalho e uma outra pessoa revia o que você acabava de fazer. Depois uma outra pessoa, no final da linha, revia o trabalho de todas as pessoas. Após isso daí, o carro saía dali, já praticamente revisado em todos os sentidos, mas aí ele passava por uma última revisão. Para que não houvesse nenhum tipo de erro, porque um erro ali pode ser fatal. Um parafuso que faltou, imagina, um parafuso que faltou ou que não foi muito bem apertado no cinto de segurança de uma pessoa pode ser fatal. Na hora que ela precisar, o parafuso vai escapar. Quando Deus, ele cria o homem, então ele visita o homem, ele busca esquadrinhar os pensamentos do homem para ter atualizada as informações se esse homem está no seu caminho ou não. A onisciência de Deus significa que ele conhece tudo. E exatamente por ele conhecer tudo, logo nós precisamos entender que ele então está, agora neste exato momento, averiguando cada um dos nossos pensamentos. Porque para que saber tudo? Ele não precisaria saber tudo, bastaria só ele ter muito poder, não é? E nos produzir em série como robôs, ele não precisaria mais de se preocupar com mais nada, porque nada sairia fora daquilo que ele estabeleceu, ele tem todo o poder. Mas se a Bíblia nos revela um Deus onisciente que conhece e que esquadrinha e que nos prova, então logo nós estamos diante de uma situação em que a responsabilidade dos nossos atos repousa sobre nós. O Criador já fez o que tinha que ser feito e a responsabilidade de cada pensamento, de cada atitude, repousa sobre cada uma de suas criaturas. Por isso a necessidade de esquadrinhá-las, de prová-las, de testá-las, de dizer, aquele que for fiel até o fim será salvo. Ora, isso não teria nenhum sentido dentro de uma predestinação absoluta na eternidade. E isso é muito sério. E isso é um assunto que faz parte das doutrinas fundamentais da igreja, que a igreja precisa atentar e conhecer. Ele continua aqui, vamos continuar na leitura aqui, dizendo assim, versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras.
as trevas e a luz são a mesma coisa. Naquela outra versão diz, a luz e as trevas são para ti, né? A mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha a clareza da revelação. Ele diz que não tem como escapar de Deus, porque Deus está a todo momento extraindo uma informação, a cada milésimo de segundo, e a informação ainda nem chegou, ele já sabe aquela informação sobre mim. Não tem para onde eu fugir. Quando o salmista tenta pensar desde os princípios da sua concepção lá no ventre de sua mãe, ele já tinha plena certeza de que até mesmo ali Deus já estava trabalhando diretamente em sua vida. E aí, ele diz que no livro do Senhor, como ele diz aqui, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A onisciência de Deus, ele diz, é tão grande que Deus já sabe toda a minha história. Todas as coisas que eu farei. É como se Deus pudesse, no futuro, viajar no futuro e conhecer as coisas e voltar no passado e escrevê-las para mostrar para os homens que Ele é Deus, o único capaz de fazer isso. Que é uma coisa totalmente impossível. Essa coisa de ficção científica, né? O cara faz uma máquina do tempo, vai lá para o futuro, ou ele volta, travou de novo, volta lá no passado e vamos dizer assim, e acaba voltando novamente para o presente. Isso daí é uma impossibilidade que só Deus pode realmente tornar a existência. Quando nós vemos que todos os dias das nossas vidas estão escritos, isto significa que cada um deles Deus nos sondou, nos conheceu e escreveu a nossa biografia. Esta é a capacidade da divindade. Este é o atributo da onisciência. Ele nos sonda, nos conhece e antes mesmo de nós tomarmos uma atitude, ele já pode mostrar para nós o que nós vamos fazer. Eu mostro aqui um texto no Novo Testamento, quando Jesus disse para Pedro, mesmo afirmando que morreria por Cristo, Cristo disse para ele que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria. Verdade. E Pedro ficou assim com um pensamento dividido. Por que ele disse isso? Eu tenho plena certeza de que eu morro por ele. Mas Deus sabe dos nossos atos. Veja, não teria como Pedro, se Pedro tivesse dito assim, olha, eu morro por ti, Jesus poderia ter dito assim, você não morre porque eu não quero, não vou deixar você morrer. E você vai me negar, eu vou fazer você me negar. Seria uma coisa muito louca, um Messias, uma revelação da parte de Deus, de um Deus desse jeito, gente, é uma coisa horripilante. Eu estar aqui pensando agora, imaginar que as coisas que eu estou falando, eu não estou refletindo sobre elas. É Deus quem está me usando de tal forma, numa forma possessiva e determinante, que não teria nem como, se eu quisesse, falar de alguma coisa de mim mesmo. Porque, na verdade, não existiria o meu mesmo, o meu íntimo. Ele seria, de tal forma, o administrador de todas as coisas que ele criou, que nós não teríamos nenhum tipo de sentimento. Seria de uma frieza enorme, nem precisaríamos estar aqui, na verdade, né? É uma coisa você fazer 2 robôs, que não tem sentimento nenhum, e colocar um diante do outro,
e ensiná-los a tomar café, vai. Você coloca um cano lá com um reservatório e os dois sentam e tomam café e ficam falando uma gravação que cada um tem, assim, como você está, meu amigo? Eu estou muito bem agora. Este cafezinho está muito bom. Gente, é a coisa mais fria, mais ridícula do mundo e uma coisa que não tem nenhum tipo de relação com aquilo que Deus realmente criou. Deus criou seres totalmente pensantes, sentimentais, espirituais, à sua imagem e semelhança. Seria impossível o Deus revelado na Bíblia, aquele Deus que Jesus disse que se nós confiamos em Deus, podemos confiar em Cristo também. Aquele Deus que era verbo e se fez carne, pensar desse jeito. Não tem como ele se enquadrar nesse tipo de percepção. Aí ele continua dizendo aqui que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Veja que ele coloca aqui mais uma vez a grandeza da capacidade de Deus de saber todas as coisas, ao ponto de ele usar uma alegoria que é muito comum para nós até hoje, né? Quando a gente imagina uma coisa muito grande, fala assim, nós somos como um grão de areia na beira da praia. Tá? E ele disse que o conhecimento de Deus era tão grande, o poder de Deus é tão grande, que nada pode atingi-lo. Não há, como ele coloca aqui, nada que possa alcançá-lo. O homem pode contar, e ele nunca vai chegar a este absoluto. Nem na eternidade, nem anjos, nem ninguém tem esta compreensão das coisas. Só Deus. Porque só Ele é onisciente. Se nós soubéssemos tudo, como Deus sabe, então nós seríamos deuses também. Então Deus não existiria. Aí estava confirmado que... Então ele está assim abismado em saber como Deus, sabendo todas as coisas, ainda o amava. É aí que Davi quer chegar. Davi está refletindo sobre essas questões dos atributos de Deus, mas ele quer chegar a um ponto. Ele quer mostrar para a humanidade que Deus nos ama. Por que alguém nos chamaria sabendo quem éramos? Por que Deus nos escolheria sabendo quem somos? Por que um ser tão glorioso, poderoso, que conhece todas as coisas, ainda nos convida a segui-lo? A estarmos ao lado dele? Aí Davi entra com esta questão. Porque ele nos ama. Só pode ser isso. Não há outra resposta. Não é predestinação. A predestinação não revela amor. A predestinação revela alguém sádico, doente, malvado, maligno, porque salva uns e condena outros. Justifica uns porque quer e condena outros porque quer. A dedo. Você vai ser salvo, você não. Mostra um criador preconceituoso, louco, porque faz uma criatura, revela-se para ela e depois a nega. Isso é de uma malvadez sem fim, gente. É como um pai e uma mãe que rejeita o filho, que o joga na lata de lixo. Não pode ser considerado pai e mãe a pessoa que faz uma coisa dessa. E Deus, quando revelado nas Escrituras, ele é bem diferente. Quando Davi escreveu este salmo, certamente ele já havia cometido o pecado que cometeu, gravíssimo, os pecados que ele cometeu, gravíssimos. E, no entanto,
ele estava dizendo, ele me conhece desde o princípio. Davi até coloca aqui a sua própria vontade de justiça, que era bem diferente da de Deus. Ele ainda coloca lá no próximo versículo, né? Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Olha só o contraste. Davi era capaz de ver a bondade e o amor que Deus teve por ele, mas era completamente cego no tocante a este amor pelos outros, a essa graça. Isso daqui mostra que Davi tinha um nível espiritual, vamos dizer assim, a fé dele era uma fé bastante grande, mas no tocante à revelação da graça, ele era bastante raso. E os homens no Antigo Testamento, todos eles tiveram muita dificuldade de receber ou de compreender a graça de Deus. Pouquíssimos falam de misericórdia. Eles eram totalmente dirigidos por aquele sentimento da lei, da condenação, sendo que ao mesmo tempo eles não aplicavam a eles mesmos. Foi por isso que Paulo, quando explica sobre essas questões da lei, ele diz, e eu acredito que é uma referência aos homens, principalmente no Antigo Testamento, que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Entendeu? Quando você se alimenta e está limitado somente à revelação da lei de Moisés, você acaba ficando míope no tocante à graça. Se nós formos radicais demais no juízo, nós acabamos nos tornando legalistas. O homem está falando dessa grandeza de Deus e ao mesmo tempo ele se esquece que este mesmo Deus também estava na concepção desses ímpios aqui. E ele não consegue ver isso. Quando Natã, o profeta, visita Davi, Davi foi muito veemente na história de Natã, não foi? E disse assim, este homem merece a morte. Não, cadê esse homem? Vamos matá-lo agora. Veja que Davi era um homem muito pontual no tocante àquilo que é justo. Mas ele mesmo não vivia essa justiça. Tanto que Natã, querendo dizer, Deus, por meio do profeta Natã, mostrou para Davi que Davi ainda tinha muito o que aprender. Tu és este homem. Você cometeu esta injustiça. Você é este ser injusto. Quer dizer, Davi tinha a compreensão da grandeza de Deus, da sabedoria de Deus, e ficava extasiado e escrevia salmos a respeito disso. Mas da graça de Deus ele não sabia quase nada. Embora ele tenha experimentado ela. Quando nós não estamos dispostos a buscar o conhecimento pleno da revelação da palavra, nós também podemos nos tornar legalistas. E é um legalismo tão feio quanto de Davi. Porque acaba não tendo a dose certa da justiça e da misericórdia. E aí acaba sendo gerado o quê? Um ponto de vista muito exagerado e contrário àquilo que a Bíblia nos revela sobre o que é justiça da parte de Deus. Porque Deus quer misericórdia de cada um de nós. Ele quer que nós sejamos misericordiosos, Ele quer que nós aprendamos o perdão. Ele quer que nós entendamos que nós também tínhamos uma dívida impagável e Ele pagou nossa dívida e nós também temos que aprender a pagar, ou melhor, a perdoar aqueles que nos devem. Jesus, Ele trouxe a plena revelação da graça. Ele não só as ensinou, como Ele se tornou ela. Ele é a própria palavra, a própria revelação viva, o verbo vivo de Deus.
Davi fala tudo isso, eu quero que mate, que o Senhor mate, condene os ímpios, isso e aquilo. E aí vem no versículo 23 e novamente ele olha para ele mesmo, né? Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Era mais ou menos Davi escrevendo, recebendo a inspiração do Espírito no tocante à grandeza, da capacidade de Deus de saber todas as coisas, mas não enxergando que ele mesmo reconhecia que também precisava da correção e da direção do Espírito de Deus. Ora, se ele tinha essa consciência, por que ele não pensava da mesma forma sobre os outros? Por que nestes ímpios, que até aparentemente Davi coloca como pessoas que eram obstinadas, eram homens maus mesmo, e nós sabemos que essas pessoas existem mesmo. Mas por que Davi não pedia para que Deus os visitasse e mudasse também o caminho mau deles, em vez de logo queimá-los ou condená-los de uma vez por todas? Nós não somos justos se a veemência que nós temos em cobrar os outros não tem a mesma dosagem que é para nós mesmos. É verdade. Então o Salmo 39 não prova que Deus nos predestinou escrevendo toda a nossa fala, nossos pensamentos e atos segundo a vontade dele. Não, diz simplesmente que o poder dele é tão grande que ele já viu o futuro, nos conheceu e escreveu um livro com a história de cada um de nós. E nós não temos para onde escapar desta verdade. Ele realmente nos conhece. Se ele nos condenar, ele é justo. Se ele nos justificar, nos salvar, é porque Cristo brilhou na nossa consciência e nós abraçamos esta verdade e então fomos salvos. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 8, Davi vai profundamente na explicação da compreensão deste tema. Você não tinha apertado para gravar, né? Ficou sem gravar. Romanos capítulo 8. Bom, eu vou direto aqui, vamos pular alguns textos, vamos diretamente aqui para o versículo 26 em diante. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha agora a expressão que ele usa. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Paulo ele vai falar sobre predestinação nos próximos versículos, e ele já começa dizendo: o Espírito do Senhor sonda, quer dizer, a mesma expressão que Davi havia usado, ele sonda. Sonda é uma coisa que acontece no presente. Nesse exato momento, Deus está sondando o meu coração. Então, o Espírito de Deus sonda o meu coração. Ele está dizendo que quando o homem vai orar, o homem não tem capacidade de compreender a máxima vontade de Deus. Então, ele precisa de uma ajuda direta do intercessor, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, para levar ao Pai palavras que cheguem à altura do que Deus quer ouvir de cada um de nós, ele precisa sondar naquele exato momento em que o homem está orando o que este homem está intentando, quais seus intentos, qual é a sua verdadeira
o seu verdadeiro pensamento no tocante àquilo que ele está pedindo. Porque muitas pessoas, um exemplo, a pessoa está lá pedindo um carro, está lá pedindo um serviço, né? Está lá pedindo um cônjuge, uma pessoa para poder casar, pedindo um aumento de salário. Enquanto ela dentro do seu coração, na sua vida, ela de repente está presa a vários pecados e ela precisaria, na verdade, não estar pedindo nada disso. Ela precisaria estar, na verdade, pedindo para Deus a libertar de si mesma. Então veja como o homem pode se contradizer no que fala. Então, para que não chegue a Deus qualquer coisa, o Espírito Santo vem e sonda e vê o meu verdadeiro intento. Então, olha como Deus é, gente. Nós estamos pedindo milhares de coisas, mas Deus vai intentar para aquilo que nós realmente precisamos. Eu estou assim, Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá um cônjuge. Senhor, me abre as portas, me ajuda a passar no teste da faculdade. Senhor, me dá aumento de salário. O Espírito Santo está chorando e gemendo ali diante do Pai, dizendo assim, tem misericórdia dele, Senhor. Dá poder para ele se arrepender de seus pecados. Porque aquilo que o homem está pedindo não chega nem no teto dele. Mas o que ele precisa está chegando ao céu. Por meio do Espírito Santo que está falando, tem misericórdia dessa criatura aqui. Tem que dar mais uma chance para ele, dá mais uma oportunidade. Então eu estou falando uma coisa e o Espírito Santo está falando outra. Porque se ele não falar, eu estou perdido. Porque eu vou ser um tolo diante de Deus. Estão compreendendo? Isso é muito sério. Então veja que Paulo já compreendia a graça, e essa graça é tão gritante, que aqueles que se achegam a Jesus recebem uma força, uma ajuda, que olha, sem a ajuda do Espírito Santo nós estaremos condenados. Porque mesmo que nós tenhamos boas intenções, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Porque aquilo que realmente precisa, muitas vezes, nós somos cegos para isso. Tanto quanto Davi era. Então isso daqui é graça, é bondade, é revelação. Aquele que nos sonda sabe o que nós precisamos e traz essa necessidade diante do Pai. E o Pai, por meio de Jesus, nos concede o que o Espírito pede. Quando o homem começa a amadurecer e estar alinhado ao Espírito, então ele começa a orar no Espírito mesmo. E aí, suas palavras começam a ser ouvidas e as respostas começam a vir exatamente de acordo com o que ele pede. Quando as coisas começam a ser respondidas de acordo com o que a gente pede, é porque nós já estamos num nível mais elevado de espiritualidade. Por que muitas pessoas oram e não tem nenhuma resposta? E nunca terão. Elas pensam que acham que Deus não me vê ou coisa do tipo. Não é, porque ela não passa do básico. Ela pode pedir e não acontece. As coisas não se revelam, as coisas não chegam até ela, as coisas não cumprem. Quando uma pessoa ora e as coisas começam a cumprir, é porque ela já está num estágio mais avançado. Ela já está sabendo orar como convém. Aí o Espírito Santo também reforça, mas agora é um reforço daquilo que o Espírito Santo sondou e viu que, por causa do nível espiritual que aquela pessoa se encontra, o que ela está pedindo agora é coerente com a fé cristã. O que ela está pedindo agora é um pedido coerente com a santidade de Deus, com a vontade de Deus e tudo mais para cada um de nós. Continuando aqui, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui Paulo começa a entrar na questão da predestinação diretamente. Por quê? Porque ele diz assim, Deus, ele, na sua compreensão, na sua capacidade de saber todas as coisas, ele sabe quem o ama e quem não o ama. E quando ele encontra alguém que o ama, de verdade, ele faz com que todas as situações que acontecem na vida daquela pessoa acabam sendo
acabem sendo, vamos dizer assim, traduzidas em benefícios para esta pessoa. Até as coisas mais terríveis que alguém pode imaginar. O sofrimento mais terrível, a angústia, a situação mais terrível que possa imaginar, ela vai contribuir depois para o bem desta pessoa. Vou usar um exemplo aqui no Antigo Testamento, na história de José. José não tinha culpa de ser ele mesmo. Ele não tinha culpa de sonhar o que ele sonhava. Ele não tinha culpa do pai gostar mais dele do que dos outros por causa da mãe que ele, né? Porque ele era de uma mãe diferente dos demais. Ele não tinha culpa. E os irmãos o invejaram. Mas veja, os irmãos tentaram matá-lo, alguns outros não. E aí o venderam, achando que isso seria pior do que a morte, né? Venderam ele como escravo. E veja a biografia de José. José amava o Senhor. Na hora da tentação, José não cedeu, porque ele disse, eu não farei isso contra Deus. Eu não vou pecar contra Deus. Ele preferiu a morte. Ele amava Deus. E Deus continuou sendo com ele, e todas as situações que o cercavam começaram a beneficiá-lo, até mesmo quando aqueles homens foram presos de alto escalão, vamos dizer assim, ministerialmente, né, diante de Faraó. E, no entanto, ele trouxe uma interpretação dos sonhos, porque ele estava no Espírito de Deus, e depois a interpretação se cumpre, e lá na frente, Faraó sabe que um homem que estava preso tinha o dom de interpretar sonhos, o chama, e aí nós já sabemos o fim da história. Ele é colocado no segundo posto mais elevado do Egito, se torna governador do Egito, e por fim, olha como ele amava a Deus. Ele perdoou os irmãos. Ele perdoou os irmãos plenamente consciente de que aquilo que os irmãos fizeram com ele foi uma coisa séria, grave. E ele disse para eles, o mal que vocês me fizeram, Deus o converteu para o bem de Israel. Deus conheceu o coração de Jacó, pai de José. E Deus sabia que teriam no futuro uma grande fome. E Deus sabia que os filhos de Jacó eram homens muito carnais. Sabia que eles iam vender José. E José chegou ao posto de governador para manter o povo de Israel vivo. Mesmo sabendo que poucos anos depois da morte de José, este povo se tornaria escravo no Egito. Mas independente disso, não é verdade? Ele enviaria um libertador e tudo mais que nós já sabemos. Essa é a maravilhosa revelação de Deus. Paulo está dizendo então que a predestinação, aqui é a introdução da predestinação verdadeira bíblica, é algo que Deus, por conhecer nosso coração, saber que nós o amamos, então ele vai trabalhar em todo o contexto, desde a nossa concepção até o último dia, para que nós possamos estar para sempre ao lado dele. Tanto é que Paulo fala nisso no próximo versículo, olha. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Veja que a predestinação veio depois do conhecimento. E não, Deus já predestinou e depois viu que o resultado, não. Deus nos conheceu pela sua onisciência, todas as pessoas da terra até o último. E aí ele já predestina, aí sim, na eternidade, antes da nossa existência, Deus nos conheceu todos os homens que vão nascer ainda até o último, e sabe qual deles tem terra fértil, qual deles o amará, qual deles vai servi-lo realmente de coração, em espírito e em verdade. Então ele já promove. Um exemplo, na hora em que aquele homem for concebido, na hora que aquela mulher for concebida no ventre da mãe, já tem anjos ali que Deus já mandou para guardar aquela criança. Aí pessoas podem querer intentar o mal, e tudo que vai acontecer,
não vai mais fugir da vontade soberana de Deus, porque aí Deus já predestinou essa pessoa para estar para sempre com ele. E as pessoas que não o amam, que ele também já as conheceu, vão acabar por se perderem no meio do caminho, darem as costas para ele, conhecerem a verdade do Evangelho, mas de forma livre e soberana, vão decidir por não estar com ele na eternidade. Então, se o homem que conhece ao Senhor hoje olhar para trás no contexto da sua vida, ele vai ver. Ele pode não ter visto os anjos, mas ele vai saber que anjos estavam ali realmente, protegendo, guardando, livrando do mal, porque senão ele não estaria ali. As coisas que foram acontecendo, muitas delas teve uma intervenção diretamente divina e outras foram providenciais. Deus realmente estabeleceu elas para que nós não viéssemos a nos desviar do caminho. Que coisa maravilhosa! Nós somos amados pelo Pai não do dia em que tomamos uma decisão em seguida. Nós somos amados desde o ventre da nossa mãe. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo se converteu no caminho de Damasco, mas quando ele falou de si mesmo, já convertido no período da graça, ele disse que Deus havia escolhido ele desde o ventre da mãe dele. Ora, mas como é que ele pode dizer uma coisa dessa se ele só se converteu no caminho de Damasco? Paulo entendia da predestinação bíblica. A predestinação bíblica é uma das maiores provas de amor. Eu digo que é uma coisa das maiores. Por quê? Porque antes de Jesus literalmente encarnar e dar a sua vida, na eternidade, Deus já havia preparado isso. Tanto que Jesus é um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes do mundo ter sido fundado, ele já estava disposto, quer dizer, a intenção dele já era essa. Gente, então o amor dele é muito maior do que quando ele subiu na cruz. O amor dele é muito maior do que no dia em que ele nasceu por nós e os anjos cantaram. O amor dele é desde a eternidade. Aleluia. E ele é realmente Deus. Esse é Deus. Isto realmente pode-se dizer uma revelação bíblica e divina. Deus, ele é Deus porque ele é. E desde a eternidade, por conhecer todas as pessoas e ver as pessoas que se inclinariam e receberiam de bom grado, ele já providenciou desde a eternidade tudo o que era necessário para que essas pessoas pudessem estar ao lado dele para sempre. Isso só podia ser um plano divino. Isso é predestinação. Como Paulo disse, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Então Deus nos conheceu primeiro e vendo então quais seriam nossos sentimentos por ele, qual seria a nossa inclinação mediante a revelação da palavra, então ele já nos predestinou. Então nós somos predestinados, sim. E isto é maravilhoso saber. Só que nós somos predestinados baseados no conhecimento de Deus. Então hoje, eu me glorio na cruz de Cristo, eu me glorio no sacrifício que Jesus fez por mim. No entanto, o Espírito dele continua me dizendo, seja fiel. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. O conhecimento de Deus é só dele, não é meu. Então eu não posso andar como se eu tivesse a revelação da predestinação antibíblica, herética, do tipo assim, então não preciso de fazer mais nada, estou tranquilão, estou salvo, o Senhor me chamou, afinal de contas é porque Ele me ama, já me viu na eternidade. Mas e se Ele viu que eu me entreguei no início, fui um dos primeiros a fazer isso, e não vou chegar nem por último? E vou me desviar no final da minha vida. E aí? Porque a Bíblia também mostra muitos assim, começam bem e terminam mal. Ele disse que os filhos do reino, muitos serão lançados nas trevas. E muitos que estavam perdidos vão entrar na glória eterna. Porque Deus conheceu aqueles que estavam perdidos e eles verdadeiramente se converteram. E muitos que conheceram essa verdade, se sentiram entusiasmados, se renderam a ela, vão desistir dela lá na frente porque vão ficar escandalizados, cansados e tudo mais por causa
dos problemas desta vida. Então, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só. Então, aquele que o Senhor já viu, que até o último fôlego da vida se tornou fiel a ele, ele já preparou um corpo ressurreto desta pessoa. Já está ali, tudo pronto, as vestes, o local, tudo que essa pessoa vai receber, para que ela possa ser como Jesus. Receba, aqui como o texto diz, irmão autêntico de Cristo. Já pensou? Saber que seremos filhos deste Pai maravilhoso e irmãos eternos de Cristo. Cristo vai ser nosso irmão mais velho. Com certeza. Aleluia. E aos que predestinou, veja que não serão todos que serão salvos. Aos que predestinou foi aos que viu que o amariam. A esses também chamou. Olha só. Aqui está falando lá na eternidade. Ele olhou, viu que essas pessoas tinham um coração fértil e se inclinariam à sua vontade. Então Deus promoveu pessoas para chegarem até nós e nos falar de Jesus, porque Ele saberia que nós então nos renderíamos a esta verdade. Nos chamou. Essas pessoas vieram e disseram assim, o Senhor está te chamando. É Deus por meio dessa pessoa nos chamando, né? Para esta glória. A esses também justificou. Então, aqueles que recebem a Jesus Cristo, ouvem esse chamado, então, a justificação que eles recebem não é uma justificação que acontece simplesmente naquele exato momento. É uma justificação que Deus já havia determinado para eles desde a eternidade. Então, ela é uma justificação que não tem como dar errado, inerrante. E aí ele diz, e aos que justificou, a esses também glorificou. Interessante que Paulo está falando no passado. Eu não sei da minha vida na eternidade, nenhum de nós temos essa revelação, como nós seremos. Mas Paulo está dizendo, independente disso, já há uma glória que você receberá naquele dia. A glorificação que você receberá será peculiar à essência da tua fé, da sua consagração, da sua sinceridade no tocante à sua vida, à sua forma de servir a Deus. Então nós chegamos aqui à conclusão de que o apóstolo Paulo compreendeu que a predestinação é real. Ela aconteceu antes de todos os tempos conhecidos, antes da fundação do mundo. No entanto, ela é baseada no conhecimento que Deus tem, a capacidade que Deus tem de nos conhecer e de conhecer todas as criaturas até o fim e saber qual delas realmente o amará até o fim. Então, a estas pessoas aprovadas em seus pensamentos e atitudes, na eternidade, Deus já colocou o nome delas no livro da vida, já determinou que anjos cuidem delas, e assim sucessivamente, todas as coisas que acontecerem na vida delas vai beneficiá-los, vai corroborar com a salvação já prestes, né, a se manifestar na vida deles de uma vez por todas. Em Hebreus, no capítulo 1, só para nós concluirmos, que eu falei dos anjos aqui, muitas pessoas não sabem que o que eu estou falando aqui está na Bíblia. Aqui no capítulo 1 ele está falando sobre os anjos, e aí ele diz assim no versículo 14: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão
de herdar a salvação? Porque depois leiam o capítulo 1 aí de Hebreus, você vai ver. Ele está falando dos anjos são espíritos, que Deus faz deles labaredas de fogo, espíritos ministradores, mas qual é o propósito deles aqui na Terra? Por que eles estão aqui na Terra? Eles estão aqui, cada um deles com uma missão: guardar aqueles que Deus, na eternidade, conheceu que o amaria, para que eles sejam salvos, para que eles recebam todas as bênçãos que Cristo conquistou no seu sacrifício. Já pensou uma coisa dessa? Os anjos, quando estavam sendo criados e receberam ali a missão de cuidar de cada um de nós aqui, ouviram o que da boca de Deus? Era mais ou menos assim, olha, o Mário e a Vilma, eles vão ter um filho. Vocês dois vão descer agora lá, ou você, ou tal, anjo tal, e vão cuidar dele. Um exemplo, tô dando. O que será que eles ouviram de cada um de nós? Uma coisa é clara, eles estão aqui no mundo, eles estão agindo. E eles estão agindo dentro deste propósito revelado. E eu encerro aqui, serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Você e eu nunca estivemos sozinhos neste mundo. E nunca estaremos. Aleluia. Se há em você ou em mim um impulso, pelo menos, puro, real, que deseja viver a vontade de Deus, entregue-se então completamente a isso. Entregue-se. Porque isso pode ser exatamente uma revelação de que você, ou eu, e que nós fomos predestinados para estarmos eternamente ao lado do Senhor. Essa é a graça de Deus. Falar da predestinação bíblica é conhecer um pouco mais o amor de Deus por cada um de nós. Amém? Amém, glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor, nossa reflexão de hoje. Que Deus possa abençoar a todos. Espero que essa mensagem... Eu sei que o vídeo travou, espero que o áudio não tenha travado. Mas que todos possam ser edificados, exortados por meio desta verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem quiser fazer a oração final, para nós concluirmos, fique à vontade. Obrigada, Pai maravilhoso. Obrigada pela tua onisciência, Pai, pela tua presença, Pai, nas nossas vidas. Obrigada, Pai querido, que as tuas bênçãos, Senhor, permaneçam, Pai, sobre a vida de cada um de nós que aqui está, Senhor, sobre esta casa, sobre essa família, Pai querido. Que o Senhor possa, meu Pai, continuar, ó Deus, a derramar as tuas bênçãos, abençoar, Senhor, suprindo, ó Pai, todas as necessidades, meu Deus, de cada um de nós, todas as necessidades, meu Pai, de cada um aqui desta casa, Pai querido. Tu sabes muito bem, ó Pai, Tu sabes o que cada um de nós necessitamos, ó Deus. Então vem, Senhor, sobre as nossas vidas, meu Pai. Peço as Tuas bênçãos poderosas, meu Pai, sobre esta casa, meu Pai, sobre a vida dos meus irmãos queridos aqui, Senhor, sobre a vida dessas crianças. Que os Teus anjos continuem, ó Pai, a guardá-los, a livrá-los do mal. Proteja, Senhor Jesus, essa família, meu Pai, no nome santo Teu, meu Pai, que eu te peço. Que os Teus anjos continuem sobre essa casa, Pai, abençoando a cada um, ó Deus bendito. Te peço, meu Pai, que as bênçãos, ó Pai, que Tu tens, ó Deus, para derramar sobre eles, que venha, Senhor, neste momento, Senhor, e na vida de todos aqueles, meu Pai, que conosco estão também, Senhor, ouvindo essa palavra. Que o Teu poder, Senhor, permaneça sobre cada um de nós. No nome santo de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor. Te agradeço, Senhor Jesus, por estar conosco, meu Deus, até o fim, Pai bendito. Sim, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez eu Te louvo e Te agradeço, meu Pai, pela Tua onisciência, a Tua onipresença neste lar e em nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Fica o nosso tchauzinho aqui hoje já, né? Embora tá travado, ninguém tá vendo. O tchauzinho, né? Não sei o que foi que aconteceu. Daqui de Pinhalzinho, na casa do presbítero Hélio, da Cidinha, com seus filhos. Que Deus possa abençoá-los grandemente.
E até a nossa próxima reunião, se Deus assim permitir. Amém? Glória a Deus.